o programa Quarta Dimensão na Rede TVM, o canal da maior e melhor cobertura local. 24 de junho de 2016, 17 horas. Entregue ao homem, no ato da criação, a responsabilidade pela continuidade da vida, automaticamente ele foi investido como criador. Veja que muito depois do sexto dia, a Bíblia reclama que não havia homem para lavrar a terra. Gênesis 2, versículo 5. Isto revela que propositadamente o Criador transferiu o complemento da criação para os próprios beneficiados. Por isso nós arriscamos dizer que nós também somos criadores. Nosso amigo Luiz Carlos Zubi comanda a parte operacional deste programa. Com ele, na técnica, temos a certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: nós também somos criadores. É tão arraigada no homem a exigência da liberdade que a própria memória negará a lembrança de tiranos e opressores. É impossível arrancar raiz plantada pelo Criador. Fórmulas não modificam realidade de que parecemos com o nosso Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, disse Jeová. Seria mais fácil destruir o mundo por explosão nuclear ou por bactérias liberadas no ar, do que extinguir a nossa marca de origem, chamada liberdade. Ninguém conseguirá modificar a raiz positiva que nós herdamos. Isto nos imuniza diante do mais perverso dos ditadores. Enquanto existir único ser planejando e construindo no chão planetário, continuaremos livres. Liberdade não significa apenas se encontrar fora da prisão. Foi esta resistência que nos carregou da selvageria para o arremedo de civilização em que nós nos encontramos. Pensando, continuaremos subindo pelos degraus da edificação progressiva, cada vez mais humanos e cada vez mais capazes. Quando Galileu, na linha de Copérnico, proclamou que a Terra não era o centro fixo do universo, foi preso e ameaçado de tortura e morte. Ele preferiu não dar murro em ponta de faca, mas protestou logo em seguida. No entanto, a terra se move. Embora a presunção dos seus perseguidores afirmasse que o nosso planeta exercia liderança, Galileu Galilei corajosamente os contradisse. Era sua maneira particular de desmoralizar os opressores que viajavam na maionese. Eles é que eram dignos de piedade, pela evidente ignorância. Travestidos de poder temporário, seus oponentes mostravam suficiente disposição, até mesmo para revogar a lei da gravidade. Eles patrocinaram decênios e até mesmo séculos de sombras. Quando a civilização grega se misturou com os romanos, havia menos analfabetos do que em 1550.
Os escravos do ano 200 da nossa era possuíam melhor qualidade de vida do que os servos no ano 1100. Os horrores dos campos de concentração nazistas em 1944 foram muito mais cruéis do que as perseguições de Diocleciano. Existe descompasso entre os ideais divulgados e a realidade. Tirania sempre foi certeza de obstrução de progresso. 2 ou 3 tiranos desqualificam o século inteiro, forçando o retorno aos sofridos tempos da barbárie. Será possível que tão reduzidos quadros causem tamanho estrago ao ponto de negar o crescimento ascensional que nós pregamos? Nossa resposta é negativa, de vez que o fenômeno tem caráter superficial. Ele se encontra na epiderme do tecido. Ele não alcança a parte inviolável do espírito. Não deveis temer os que matam o corpo, mas que não conseguirão alcançar a alma, foi o esclarecimento de Jesus. Vendo prosperar os maus por caminhos ilícitos, muitos generalizam. Os ímpios têm as rédeas nas mãos, Getúlio. Eles governam, eles se banqueteiam, eles se locupletam. Em João 16:11, o mestre apelida os opressores do povo de príncipes do mundo. Em Jerusalém, estes príncipes foram representados por Anás e Caifás e Pôncio Pilatos. Naquele fim de semana, quando a cruz foi levantada no Monte das Caveiras, eles se encontravam no vértice do espetáculo. Eles deram as cartas, dispersando e enfraquecendo os próprios apóstolos. Algo, entretanto, será relevante nós divulgarmos imediatamente para desfazermos a impressão de que a maldade predomina. Ninguém jamais esqueça, caríssimos, que Jesus ressuscitou no domingo. O príncipe do mundo gozou vitórias, mas a vitória maior foi alcançada pelo outro lado da história. O sepulcro de Arimateia ficou vazio. Jeová retomou toda a vantagem momentaneamente emprestada ao príncipe do mundo. E o Pai Celestial ainda realizou mais. Jesus alcançou a glória de se transformar no nosso Cristo planetário, o governador do planeta Terra. O equilíbrio do comando de Jeová e do seu Cristo restabeleceu suas diretrizes. Os reinados dos príncipes do mundo são tão curtos e provisórios quanto as suas próprias obras. Por isso, a influência deles se configura instável, quanto o vento que se perde na quebrada das montanhas. O príncipe do mundo não tem vida em si mesmo. Está contaminado pelas determinações da carne, eternamente insatisfeitas. Está faltando continuidade de estímulos para a manutenção da necessária ligação espiritual. Tem faltado humildade aos deslumbrados líderes da terra para aceitar que vitórias somente acontecem no aconchego do grande Espírito. Frases orientadoras do Evangelho têm sido esquecidas. Procurai primeiro
o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esta busca do reino de Deus e sua justiça é o preço do pedágio. Esta busca do reino de Deus que nos fará criadores pela atualização da nossa imagem à semelhança de Deus. Não existe outro caminho. E nesse outro caminho, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zuber, o nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para visitá-lo. Aos que preferirem leitura, nós oferecemos nosso site com palestras escritas. Para quem deseja exposição ao vivo, temos este programa, as suas reprises e o YouTube, dia e noite, à disposição de vocês. Em seguida, a continuação do tema Nós também somos criadores. As fontes eternas de coisas novas e velhas se escondem nas dobras do manto da divindade. Repetimos, meus amigos, que Jesus já apontou esse local privilegiado. Procurai primeiro o reino de Deus. Foram as palavras do nosso grande mestre. A enganação e a falsidade se espalham fora deste fantástico roteiro. No encontro de Betânia, Jesus censurou a insubstituível campeã de prendas domésticas, a nossa velha Marta. Marta, Marta, por que te afadigas com tantas coisas? Única coisa é necessária. Maria escolheu a parte boa, que não lhe será tirada. Lucas 10, versículos 41 e 42. O mestre repetiu o slogan de que o mundo espiritual é a única fórmula capaz de criar realidades compensadoras. Compensadoras. Realidades existem por aí, as pampas, mas realidades compensadoras, só existe um caminho. Tudo que surgir fora desta realidade não se sustenta. A terra, o ar e as águas estão cheias de coisas vivas que só se modificam no decorrer de dilatados tempos. Modificações se fazem de maneira quase imperceptível pela força da evolução. Os fetos crescem e os peixes nadam de forma costumeira. As formigas continuam armazenando para o dia de amanhã, desde o tempo dos dinossauros. Novidade de não somente existir, mas viver. O Supremo Espírito decretou como privilegiado prêmio ao ser humano. A alavanca especial de progresso ficou reservada para os que procuram o reino de Deus e a sua justiça. Homo sapiens tornou-se candidato sério ao triunfo. O cérebro humano, como faz o coração, trabalha dia e noite, desde o nascimento até a morte. O cérebro foi feito para guardar bilhões de lembranças, hábitos, instintos, aptidões, desejos e esperanças.
Ele guarda cálculos astronômicos e o preço das verduras compradas no mercado municipal. Tudo está guardado. Frase ouvida há 40 anos é trazida pelo cérebro com o desenho do ambiente em que foi pronunciada. Todos sabem que os humanos pensam o tempo todo. O tempo todo nós estamos pensando. Aprender é fruto deste continuado uso do pensamento criador. Todos os dias, como autênticos ovos de Colombo, coisas inéditas, grandes e pequenas, são reveladas, compreendidas e armazenadas. Como foi possível ter passado tanto tempo sem que eu sequer pensasse nesta solução tão simples que me aparece agora? Desabafam pessoas surpreendidas com revelações de mistérios, às vezes de uma espantosa simplicidade que nunca foi notada. Não existe limite para a atividade cerebral, nem para as suas multiformes aplicações no cotidiano das pessoas. Associando isso naquilo, a mente vai desvendando assombrosas teorias, muitas vezes tão evidentes, que se tornam até chocantes. Coisas simples demais para ter fugido da nossa percepção. A maneira melhor de usar uma colher de pedreiro. A fórmula mais saudável de encarar ofensa grave com serenidade, com o espírito aberto e o coração com o perdão formulado. O caminho mais curto para visitar pessoas, especialmente os doentes, são estratégias que mostram atalhos ideais, menos perigosos e menos perturbadores. Pensar em algo sofisticado demanda tempo e acaba, às vezes, numa experiência frustrante. Nosso cotidiano demanda rapidez de raciocínio e determinação. Estratégias simples são mais facilmente colocadas em prática. Deus estimula nosso lado criativo, incentivando ações que ajudam a interagir e conviver. Certo carteiro dos Correios que atuava na zona sul de São Paulo, quando chegava a família nas adjacências, ele deixava a correspondência em lugar errado. Ele colocava a correspondência na caixa do correio de uma outra família, de caso pensado. Isto forçava a busca do destinatário da correspondência e ocorria bela ocasião de relacionamento. Estratégias desse tipo têm sido vitais na formulação de amizades duradouras. Quando tais tentativas são feitas com sinceridade, elas se tornam fontes de convivência fraterna. A segurança não é afetada. O encontro entre as famílias é inevitável. A satisfação dos envolvidos poderá ser plenamente recompensada. Parece conto de fadas. O quanto nossa imaginação pode realizar. Desde o machado de pedras até o computador, tem sido impressionante o nosso aprendizado. Como filhos do Altíssimo, caríssimos irmãos, nós somos criadores. Percebam que o instrumento usado pelos empreendedores primitivos eram pedaços de pedras. Gradualmente foram escolhidas pedras mais adequadas, que foram polidas, arredondadas e afiadas. Depois foi a vez do fogo. O fogo foi dominado e contido para não ocasionar destruições. Tempos depois surgiram o cobre e o ferro.
E alguém privilegiado descobriu a roda nos depósitos divinos. A intuição, como telégrafo sem fio entre os céus e a terra, descobriu depósitos jamais imaginados. O Pai Criador vem liberando a mente de seus filhos e o mundo continua recebendo revelações cada vez mais primorosas e úteis. E já que falamos em telégrafo, lembramos Marconi, o inventor do telégrafo. Sua filha Degna Paresse Marconi marcou sua presença. As atividades de meu pai passaram a ter publicidade mundial, disse ela, entusiasmada. Construíram-se estações na Inglaterra e no continente. Instalou-se o telégrafo sem fio em navios ingleses e italianos. Marconi não se encontrava satisfeito, porém, ele queria mais. Seu desejo era ligar Europa e América. E aqui nós vamos fazer um pontinho, parcialmente, uma interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. A ciência nos revela que o cérebro do homem moderno é maior que o cérebro do homem das cavernas. Quanto mais primitivo é o fóssil, menores serão as dimensões do seu cérebro. Este fato nos ensina que Deus criou o ser humano incompleto, forçando assim, de certa forma, a chance de que este ser humano se recriasse. Então nós estamos nos recriando. Deus nos deu o Espírito. Nós aperfeiçoamos o Espírito. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Nós também somos criadores. Unanimidade dos físicos mundiais, lá nos tempos de Marconi, declarou que a curvatura da Terra impossibilitava o seu projeto. Favorecido pela forte intuição, Marconi se fechou para aquelas ideias pessimistas. Ele poderia ter largado o projeto, mas não fez isto, não. Se insurgiu contra ele e continuou tocando os seus projetos. O local escolhido para a experiência foi a estação europeia de Poldhu, no sudoeste da Inglaterra. Depois de intenso trabalho, tempestades destruíram as instalações. Meu pai não desanimou, explicou a sua filha. Marconi partiu para a Terra Nova, que escolhera para ponto extremo no continente americano. Em São João, Marconi se encantou ao deparar com a torre de homenagem ao navegador italiano Giovanni Caboto. Embora condições atmosféricas desfavoráveis, o inventor persistiu eliminando barreiras. Era indispensável perseverar. No dia 12 de dezembro de 1901, Marconi sentou-se com o fone aos ouvidos, esperando o resultado da mágica que ocorreria no mundo pela primeira vez. Naqueles primórdios,
a sintonização era incerta e precária. Buscar contato com paciência e sem pressa era o certo, pois ainda não existiam professores, não existiam tratados, nem compêndios. O nervosismo cresceu no grupo de forma alarmante. Alguma força estranha estaria interferindo? Curvatura do globo terráqueo realmente seria empecilho, como diziam os físicos? Esses e outros receios perturbavam a mente de Marconi, silencioso, com o fone aos ouvidos, concentração 100%. De repente, porém, ocorreu estalido, seguido por 3 sinais do código Morse. Marconi deu um salto na cadeira, pressentindo confirmação das suas expectativas. Você está ouvindo alguma coisa? Perguntou Marconi ao assistente. E veio a resposta triunfante. Acabei de ouvir, senhor. A revelação moveu o inventor a erguer-se da cadeira como se fosse um foguete interplanetário. Era outra batalha vencida. Aquela vitória de Guglielmo Marconi confirmava as palavras de George Bernard Shaw no seu livro Volta a Matusalém. Imaginar é o princípio da criação. A gente imagina o que deseja, quer o que imagina e finalmente cria aquilo que quer, disse o escritor. Tem sido assim durante todas as idades do mundo. Nós somos criadores porque possuímos dom de imaginar pelo pensamento e executar pela vontade. Os tabernáculos do Pai Eterno estão franqueados para aqueles que sinceramente desejam progresso universal. Nada será vedado ao ser humano de boa vontade. Homens e mulheres inteligentes descobriram plantas embrionárias na floresta em recuados tempos. Provaram cada espécie, integrando-a à sua alimentação e aprenderam a cultivá-las. A necessidade de viver em grupos tornou os homens cúmplices uns dos outros. Criaram-se leis, observaram-se as estações do ano, estabeleceu-se o calendário. Segurança foi componente primordial destas congregações. Legislação mosaica realizou uma reforma agrária naqueles tempos. A terra não deverá ser vendida, decretou Jeová, pois a terra é minha. Levíticos 25, versículo 23. Sendo a terra de Deus, o seu cultivo deveria acarretar responsabilidades sociais e humanitárias. Inspirado pelo preceito, Abimeleque convidou Abraão para se estabelecer em seu território. A minha terra está diante de ti, Abraão. Habita onde melhor te parecer. Gênesis 20, versículo 15. Quando Jeová decretou que a terra era seu patrimônio, proibindo sua revenda em caráter perpétua, foram estabelecidas diretrizes. Pesaram os braços divinos sobre elas para torná-las benfazejas. De certa forma, os homens aperfeiçoaram as plantas e as plantas aperfeiçoaram os homens. Percebam que a agricultura foi decisiva para limitar a mobilidade excessiva em busca de sonhos irrealizáveis. O instinto nômade foi contido. A dependência crescente de alimentação consolidou alicerces, núcleos familiares.
viraram cidades e cidades se tornaram nações. Pela força da necessidade, o mundo foi se transformando, se transformando. Os gregos desenvolveram escolas filosóficas priorizando o aprendizado. Para eles, a salvação se encontrava na inteligência. A riqueza está no serviço ao Deus eterno, proclamaram os profetas judeus, contrariando os gregos. A riqueza está na boa vida, proclamaram adeptos de Epicuro, comer, beber e gozar deve ser a verdadeira aspiração do homem. E eles completaram desafiantes. Não existe outra forma de viver. Grandes poetas compunham, filósofos escreviam, oradores discursavam. Sócrates, Platão, Aristóteles, Homero e Aristófanes, todos eles traziam lições e ideias novas. Eram professores e médicos do espírito, ensinavam procedimentos lógicos e racionais, discutiam o que é, o que foi e o que deveria ter sido. Ainda hoje, as ideias antigas repercutem. O equilíbrio de poderes que constitui fundamento de governos parlamentares de hoje é produto grego. O apóstolo Paulo, em sua retórica influenciada pelos gregos, utilizou-a em sua pregação. Deus, disse Paulo aos filósofos atenienses, Deus não está longe de vós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Atos 27, versículo 28. E neste Atos 27, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos, caríssimos, o último bloco do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam, às tardes de sexta-feira, a partir das 17 horas, é o momento desse nosso encontro semanal. Na próxima sexta-feira, 1º de julho de 2016, abordaremos o tema trombetas em falsetas. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Nós também somos criadores. Ao invés de ir à Bíblia, o apóstolo Paulo preferiu os poetas gregos. Vejam só. Acrescentar, meus amigos, é o termo certo, quando se trata de explicação raciocinada. Ninguém é obrigado a fugir da consciência. A própria Bíblia mostra que sectarismo não representa a manifestação legítima de verdadeiros adeptos. A figura do ser humano criador é estimulante pela consideração de quão longe poderão chegar. O ser humano pode chegar longe. Impasses não existem, nem sinal fechado para a imaginação criadora. Certa vez, William Lederer viajava por uma estrada barrenta de mina abandonada, quando o motor do carro parou. Ele se descuidara e a gasolina terminara naquela região ali, desértica,
completamente distante da civilização, onde encontrar um posto de gasolina. Ele já se encontrava resignado com o desconforto de passar aquela noite no jipe, quando viu luz em frente, lá longe, uma luz na janela de uma cabana. Ele próprio faz a narrativa do que aconteceu. Desembarquei do jipe e adentrei aquela cabana de índios. Ao contrário dos vizinhos, que usavam velas e lampiões, aquela cabana possuía eletricidade. Olá! Índio de meia idade estava sentado lendo num dos cantos. Iluminação vinha de abajur de lâmpada única colocada atrás dele. A música era a 9ª Sinfonia de Beethoven, espalhada por aparelho elétrico. Como poderia existir eletricidade naquele fim de mundo? Foi nessa altura que William Lederer percebeu a cena insólita. No outro lado da cabana, a esposa índia movia pedais com os pés, girando a toda a velocidade. O tosco gerador de energia funcionava pela esperteza daquele filho das selvas. Imaginem só. A esposa índia tornara-se força motriz que produzia luz e música ambiente. Tenho que voltar? Não, continua ali, só um pouquinho. Daqui. A esposa índia tornara-se força motriz que produzia luz e música ambiente. Aquele índio, meus amigos, também era criador. Abençoados filhos de Eva, todos nós somos criadores. Pudera. O João de Barro não faz a sua morada no poste da esquina da nossa rua? Melhorar o lugar onde vivemos deveria ser regra, meus amigos, e não exceção. Tão grandes inventores quanto prosaicos aprendizes, todos são movimentados pela mágica da intuição. Intuição é ponte que norteia o nosso progresso. Ninguém deixa de enxergar, mesmo no deserto inóspito. Quem se diz sozinho não tem olhos de ver. Espíritos denominados anjos inspiram criadores desinteressados e comemoram suas vitórias. Já citamos esta frase hoje, mas vou repeti-la. A terra é minha, decretou Jeová. Se Deus se declara dono do terreno, será também responsável por torná-lo abençoado e acolhedor. Nós, nossa casa e nossas famílias, somos inquilinos do Eterno Espírito. Restará manter a propriedade agradável e hospitaleira. Por outro lado, em sublime recíproca, Deus nos elegeu como santuários do Divino Espírito. Não sabeis que sois santuários do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Pergunta Paulo em 1 Coríntios 3, versículo 16. E Jesus disse aos sacerdotes no seu tempo: destruí este santuário e em 3 dias eu o reedificarei. Os judeus retrucaram na hora. 46 anos foram necessários para construir este templo.
e tu dizes reconstruí-lo em 3 dias? João 2, versículos 19 e 20. O mestre apontava, porém, meus amigos, o templo do seu corpo. Como expõe o Evangelho em João 2, versículo 1. Jesus falava não do templo material, mas sim do templo espiritual, onde reside o Espírito de Deus, o nosso corpo físico. Aqui se encontra o ponto central da nossa exposição de hoje. Não importa que sejamos criadores de 1000 projetos no campo da dinâmica humana, no campo das mais variadas atividades, ainda que milhares de troféus sejam creditados em nossa conta, continuaremos em débito com Deus. Faltará exatamente o principal. Faltará edificarmos aquele recanto especial de que falou Jesus. Faltará aperfeiçoarmos o santuário para o nosso Cristo interno, que é basicamente o nosso corpo de carne recebendo o nosso Cristo, nosso Deus. Se o mundo poluir nosso invólucro carnal, nós, como responsáveis, somos obrigados a reedificá-lo, a levantarmos aquele corpo das cinzas. Nossa ferramenta de transformação não pode ser desvalorizada nem poluída. Jesus deu exemplo. Em 3 dias o reedificarei, prometeu o Mestre. Se nós somos realmente criadores, esta será talvez uma das mais importantes dentre as nossas criações. Erguer o nosso corpo, nem que seja das cinzas, é um compromisso sagrado. Embora o corpo seja pó, ele é o nosso gabarito de avaliação. É pelos sinais dele que mostraremos a intensidade e o valor da nossa resistência ao malévolo. Sem ele, faltaria a medida de constatação do nosso crescimento. Se o vício arrastá-lo de rastros, nosso papel será trazê-lo de volta daquele espaço poluído. Se o desespero de expectativas ilícitas transtornou sua integridade, valerá a pena arrastá-lo de volta ao caminho da honra e da consciência tranquila, para que nós, o nosso espírito e o nosso corpo, durmam tranquilos as nossas noites. Se o ódio envenenou suas entranhas, exorcizemos o ódio, afastando suas inevitáveis consequências. Valerá localizarmos o mal escondido onde se encontre. Aperfeiçoar nossos corpos é tarefa de todos os viventes. O corpo maltratado de Jesus, lançado no sepulcro de Arimateia na sexta-feira, viu-se reconstruído no domingo de Páscoa. Não fossem as marcas que aparecem no sudário que foi devolvido aos homens, e não restariam sinais daquela tragédia, daquelas horas intensas de sofrimento. O corpo do homem justo, meus amigos, o corpo do homem justo e perfeito foi erguido, aperfeiçoado e glorificado. Isto vai acontecer conosco num tempo que só o Cristo conhece. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. E na próxima sexta-feira, caríssimos, dia 1º de julho de 2016, o tema será trombetas em falsetas. Entenda quem quiser, meus caros. Na próxima sexta explicaremos isto aí. E agradecemos pela presença de vocês, meus amigos, de todo o coração. Muito obrigado. E que tenhamos todos uma semana abençoada por Deus, que nos proporcione saúde, paz, harmonia, alegria de viver, tudo de bom, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.